Queridos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Segundo dia da campanha de jejum, de oração, e nós nos apresentamos aqui para falar da palavra de Deus. Lembrando que hoje vamos ler o texto de João, capítulo de número 2. Acompanhe a leitura. O texto diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: Façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade de 80 a 120 litros. Jesus disse aos empregados: Encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho, disse ele. Depois todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam as pombas e lhes disse: Tirem essas coisas aqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judaicos. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo, e você reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo Quando o Senhor Jesus disse este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Pois bem, nesse segundo dia de campanha, onde estaremos orando pelo avivamento no Espírito Santo, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre os 12 primeiros versículos, quando o Senhor Jesus inicia o seu ministério, realizando
o milagre da água transformada em vinho naquele casamento. O que eu quero pensar com vocês? Com extraordinária capacidade, Deus criou cada um dos seres humanos. E a história conta os feitos dos homens e mulheres, feitos realizados na ciência, na tecnologia, até mesmo na capacidade física, que a cada campeonato, a cada Olimpíada, o homem, a mulher se supera nos seus milésimos de segundos. Mas ainda assim, nós vemos o quanto nós somos limitados. Nós temos uma capacidade dada por Deus, mas nós somos limitados e fracos. Deuteronômios 8:17 diz: não digas as forças dos meus braços me ajuntaram todas essas coisas. Lembre, é Deus que dá capacidade para produzir. Quero lembrar também de Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz que eu e você, ao aceitarmos Jesus, somos novas criaturas, novas pessoas em Deus, fomos criados em Deus através de aceitar a Cristo Jesus. Somos criaturas plenas, diz o texto. E como servos de Deus, dependemos dele. Agora eu quero voltar ao texto do vinho, na nossa dependência. Ao convidarmos Jesus para o casamento, ao convidarmos Jesus para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso lar, nós temos a expectativa e a certeza que ao seguir as suas ordens, ao ouvir a sua voz, o milagre e o sobrenatural irá acontecer na nossa vida. Quando o Filho de Deus se torna o provedor na nossa casa, as boas obras de Cristo se manifestam e a sua volta quando existe o seu cuidado na nossa casa. As boas obras de Cristo se manifestam à nossa volta quando o provedor é Cristo. Eu quero lembrar você que nas Escrituras, quando o milagre aconteceu, quando os pães foram transformados, os pães e os peixes tiveram a sua multiplicação, algum homem pescou, alguma mulher preparou o pão, mas a multiplicação aconteceu quando o Senhor Jesus realizou o milagre e se tornou o provedor. Nós lemos também em Marcos capítulo 2 que existia um homem paralítico. Os seus amigos levaram ele, acompanharam, sendo próximo deles, mas o milagre quem realizou foi o Senhor Jesus. Quando o Filho de Deus se torna o provedor, existe a esperança na nossa casa, somos supridos em nossas necessidades, a provisão é com o melhor, o vinho era o melhor, somos surpreendidos em cada momento na nossa vida. Quando o Filho de Deus se torna o provedor, a tradição humana se torna insignificante, porque com Jesus o melhor acontece no tempo que Jesus entra em cena. O extraordinário acontece. A casa recebe a honra em estar com Jesus. A glória de Deus se manifesta na festa. Fé acontece e a conversão passa a existir. O texto diz que os seus discípulos, até mesmo aqueles que acompanhavam Jesus, ao ver o milagre, creram nele. Eu quero convidar você a pensar o seguinte: aqueles vasos que estavam ali, eles foram feitos para a celebração, para a tradição. Quando alguém chegava, os convidados chegavam, aqueles vasos tinham água para purificar aos que entravam na festa. Então agora eles estavam vazios. Quando Jesus entra em cena, ele pede para encher aqueles vasos de água, e então ele pede, agora retire daquilo que está no vaso. Não era mais água, era vinho. Nenhum dos homens que estavam ali, sejam atendendo aos seus discípulos, viram a transformação da água em vinho ali dentro. Queridos, quando nós oramos ao Senhor,
quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós jejuamos, quando nós nos consagramos, a transformação, ela acontece dentro de nós, ela acontece no nosso interior, ela acontece na nossa vida, nas nossas emoções, na nossa mente, na nossa compreensão. O avivamento, ele acontece no interior. O Senhor Jesus, ele quer transformar a água em vinho dentro de você, para que haja alegria, para que haja festa, para que o sobrenatural dele aconteça na sua vida. Eu quero orar com você neste momento. Você tem aí o seu folder, você tem acompanhado, tem feito as leituras, e nesse segundo dia, a nossa busca é por avivamento espiritual. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Deus, nós já oramos e buscamos a comunhão em Ti. Amanhã estaremos orando por batismo no Espírito Santo. Mas agora, Senhor, aviva o nosso coração, aviva, Senhor Deus, a nossa mente, dá-nos compreensão da verdade e da necessidade da busca do Espírito Santo. Aviva-nos e nos fortalece para permanecermos cada um desses 21 dias buscando e vivendo a Tua presença. Aviva-nos, Senhor, de maneira que o amor seja renovado, que a Tua palavra seja renovada, que os nossos sentimentos em Te buscar seja renovado a cada dia. Aviva-nos, Senhor Deus, de maneira que possamos dizer: sentimos nesta hora o nosso coração aquecido, sentimos nesta hora o desejo de pular e saltar na Tua presença, sentimos nessa hora a saudade de estarmos juntos com os nossos irmãos. Aviva-nos, Senhor Deus, nesta manhã, quando buscamos a Tua presença, de maneira, ó Pai eterno, que o cálice venha transbordar. Senhor Deus, muda desde o nosso interior. Senhor, transforma os nossos pensamentos, as nossas emoções, que o perdão venha acontecer, que o amor aconteça, que o sobrenatural aconteça de dentro, Senhor Deus, e seja expressado no nosso falar, nas nossas ações, nas nossas práticas e nas nossas escolhas. Deus, olha, Senhor, o Teu filho, a Tua filha que está se direcionando para o trabalho, que tirou um tempo no trabalho e está em sua casa. Pai, responde às suas orações, às suas petições. Olha para a Tua igreja reunida em oração e que o Teu sobrenatural aconteça na vida de cada um de nós. Mais uma vez, Deus, nós pedimos: aviva-nos, encha-nos com Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o seu dia seja abençoado, que amanhã você esteja mais uma vez às 6h10 pronto para juntos lermos a palavra de Deus, meditarmos na verdade do Evangelho, sermos transformados por essa verdade e também juntos orarmos e recebemos da presença, da direção, do amor de Cristo a cada dia. Deus te abençoe, em nome de Jesus.